A paz do Senhor, amados, quero contar um testemunho inusitado para vocês. Eu tive um cachorro vira-lata e esse cachorro ele ficou cego. A gente acha que sapo fez xixi no olho dele, porque onde a gente morava era uma área tipo de brejo, tinha muito sapo. E ele gostava de ficar latindo e mordendo os sapos. Aí teve um dia que eu e meu esposo, a gente foi para a igreja. Quando a gente voltou, ele já estava sem a visão. O olho dele ficou todo branco, parecendo que tinha jogado água quente no olho dele. Ficou como se tivesse cozinhado o olho dele. Quando a gente chegava em silêncio, ele começava a latir. Ele não reconhecia a gente. Quando a gente falava, chamava ele, ele vinha balançando o rabinho, brincando. Às vezes a gente jogava para ele um osso, alguma coisa, e ele não achava, ele ficava procurando assim, farejando. Então, de fato, a gente comprovou que ele realmente tinha ficado cego. Estava dando muita dó e eu tinha me apegado muito nesse cachorro, porque foi o primeiro cachorro que eu tive, meu. E o que acontece? Eu fui e orei a Deus, pedi Deus para curar o cachorro. E acredite se quiser, Deus curou o cachorro, ele teve a visão restaurada. Depois disso, esse cachorro ficou com a gente um bom tempo. E ali eu entendi que Deus estava me dando o dom da cura. Depois disso, eu orei para um senhor de idade, que eu conhecia. Ele tinha muita dor de cabeça e dor nas pernas. E aí eu tinha um salão de beleza. Sempre esse moço, ele ia na horta dele, que era em frente ao salão de beleza, e ele colhia verduras e me dava verdura, cheiro verde. E eu percebi que já tinha uns dias que eu não via ele estava sumido. Aí um certo dia eu vi o filho dele, perguntei por ele. O filho dele falou que tinha 2 semanas que ele não saía de casa, que ele não conseguia levantar da cama, que ele estava doente, estava passando muito mal. Aí eu fui e falei com o filho dele, falei, olha, pode deixar que eu vou lá fazer uma visita para o seu pai, vou lá orar para ele. E esse senhor, ele até dá Umbanda. E o que acontece? No outro dia eu reuni os jovens da igreja, eu era líder de grupo de jovens, reuni os jovens e fui até a casa desse senhor. Ele nos recebeu muito bem, ele gostava muito de mim. E eu li para ele a passagem quando Jesus ele curou aquele cego, que ele passou o lodo nos olhos do cego e aquele cego voltou a enxergar. E eu lembro que eu perguntei para ele, o senhor crê que assim como Jesus fez na vida do cego, ele pode fazer na sua vida, ele pode te curar? Aí ele falou para mim assim, minha filha, eu creio. Aí eu peguei o óleo ungido, orei, ungi ele, ungi as pernas dele. Fizemos aquela visita ali e fomos embora. No outro dia, ele foi cedo no salão e ele falou para mim assim, e agora eu vejo que você é pastora mesmo, porque você orou para mim e Deus me curou. Eu não estava saindo de casa, olha aqui para você ver como que eu tô bem, eu já tô andando. E nesse tempo que ele falou isso comigo, eu nem tinha em mente, nem passava pela minha mente que um dia eu seria pastora. Então ele foi a primeira pessoa, mesmo que não servia a Deus, mas a primeira pessoa que Deus usou para falar comigo. E Deus confirmou esse dom na minha vida através desse senhor. E depois disso já aconteceu determinadas situações. Um dia também eu fui orar para uma senhora que estava de cama. Essa senhora ficou muitos meses internada. Ela deu tuberculose.
Ela deu várias complicações, pneumonia, um monte de coisa. E no dia que eu fui orar para ela, a pessoa veio até minha casa me pedir, a pessoa me mandou mensagem pedindo para orar para essa dona. E eu estava em um sítio, eu cheguei tarde da noite em casa e eu falei assim, amanhã você me chama aqui que eu vou lá. Só que aí quando passou uns minutos, essa pessoa veio no meu portão me pedindo óleo ungido, que ela mesma ia ungir essa pessoa. Então eu entendi que era grave. Aí eu peguei o óleo e fui com ela. Quando eu chego lá, essa senhora de idade estava gelada, sem pulsação, a pulsação muito fraquinha, a respiração muito fraquinha. Ela não estava comendo, não levantava da cama, não falava. Eu confesso para os irmãos que no meu pensamento, naquela hora, eu pensei, essa dona não vai passar dessa noite. Deus vai recolher essa dona. Mas eu falei, né, vamos orar. Peguei o óleo ungido e comecei ungindo os pés, as pernas, fui ungindo essa dona e orando e falando, Senhor, se o Senhor tem propósito de curar, o Senhor cura. Se foi algum trabalho, alguma obra que fizer para essa dona estar nessa cama, nesse estado, que o Senhor joga por terra, mas que seja feita a tua vontade, não a minha vontade, e não a vontade de ninguém, mas a vontade do Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor. Amados, pela misericórdia de Deus, a graça do Senhor que é grande nas nossas vidas. No outro dia, eu vi essa dona na beirada da rua, no portão de casa. Ela estava andando, ela estava falando, ela estava alimentando, ela estava em perfeito estado. Nem parecia que tinha ficado doente, internada há muitos meses. Então, o nosso Deus, Ele faz milagre. Nós temos que ter fé, confiar e sempre recorrer ao Senhor. Mesmo ainda que o Senhor não faça, mas sempre a nossa primeira reação é recorrer a Deus. Então eu deixo para vocês esse testemunho. Eu tenho testemunho de animais meu que eu fiz uma oração e Deus recolheu. Estava doente, estava sofrendo, 2 animaizinhos meus, já aconteceu isso. Eu orei e falei, Senhor, se o Senhor não tem propósito de curar, que o Senhor leva, porque está sofrendo. E Deus recolhia assim na hora na minha frente. Então, quando a gente tem intimidade com Deus, Deus faz tanta coisa, tantas maravilhas. Por isso que eu falo, vale a pena ser fiel ao Senhor. Então eu deixo para você aqui esses testemunhos para edificar a sua fé. Saiba que Deus tem compromisso com oração. Quando a gente ora para alguém enfermo ou para uma situação impossível, nós estamos declarando, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer o impossível. E eu tinha até um receio, porque uma vez me ensinaram que a gente não deve orar para animais, porque às vezes é alguma coisa que vem para alguém da família e acaba caindo sobre a criação, mas depois eu tive um entendimento, através de alguns estudos, que nós podemos sim orar pelas nossas criações, pelas nossas plantações, tudo que é nosso tem que ser abençoado por Deus, né? Tudo que é nosso é abençoado. Então a gente tem que orar sim e pedir Deus para fazer a vontade dele, porque a última palavra é de Deus. Até uma árvore, ela tem o tempo de nascer, o tempo de morrer. Um animal tem o tempo de nascer, o tempo de morrer. Deus é quem determina o tempo para tudo e para todos. Então fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida.